Terremoto de magnitude 7,5 que atingiu região central do Japão foi um dos maiores desde o Grande Tremor de 2011. No primeiro dia do ano, Rússia e Ucrânia não dão trégua e fazem contra-ataques, causando mais mortes e feridos. Ditador norte-coreano Kim Jong-un ordenou que seu país acelere os preparativos militares, pois uma guerra pode acontecer a qualquer momento. Campanha Janeiro Branco alerta sobre os cuidados com a saúde mental. Com mais dias úteis em comparação com 2023, perdas do comércio com feriados neste ano deverá passar dos 27 bilhões de reais. Suprema Corte de Israel derrubou uma lei que reverte parte do poder do Tribunal Superior no país. Com a inteligência artificial cada vez mais presente na sociedade, criminosos também se beneficiam dessa tecnologia. Com apenas 7 anos de idade, morador do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, sonha em construir robôs agrícolas após curso de programação de Harvard. A primeira edição do Jornal das 22 de 2024 está começando. O estado de Minas Gerais já tem 24 cidades em estado de emergência em decorrência das chuvas. A maioria dos municípios foi afetado por tempestades de granizo, vendavais, enxurradas ou precipitações intensas. 5 pessoas já morreram no estado no atual período chuvoso, iniciado em outubro. Ontem, véspera do Ano Novo, a chuva causou alagamentos e deixou pessoas ilhadas na Grande Belo Horizonte, com casos de casas atingidas e desabamentos. De acordo com a Defesa Civil, 70 pessoas estão desabrigadas e outras 667 desalojadas. A região onde mais choveu foi a Pampulha. Caíram 82 milímetros de água no local, o que corresponde a quase 1/4 do total previsto para o mês. Um asfalto de obra recém-inaugurada foi destruído após alagamento. Em Contagem, cerca de 60 casas foram atingidas e uma delas desabou. Em Ibirité, o Rio Manso transbordou e invadiu pelo menos 20 casas. Na madrugada de Ano Novo, a operação de limpeza realizada pela Companhia Municipal de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro retirou a maior quantidade de lixo gerada na história da cidade. Foram 969 toneladas de resíduos em todos os palcos oficiais montados em diversos bairros, sendo o maior em Copacabana, seguido pela Barra da Tijuca. Além disso, 4.778 garis concluíram a mega operação de peneirar a areia da praia, em frente ao palco de Copacabana. A partir de hoje, vamos exibir uma série de 5 reportagens sobre a expedição de autoridades, empresários e técnicos que saíram do Brasil e foram até o Chile, passando por Paraguai e Argentina. Eles percorreram 5.000 quilômetros da RILA, Rota de Integração Latino-Americana, também conhecida como Rota Bioceânica. A reportagem é de Marcos Anello e André Morla. 2.500 quilômetros de Campo Grande até Iquique, esta importante cidade portuária no Chile. Embarque com a gente em uma rota de oportunidades. A expedição saiu de Campo Grande na manhã de sexta-feira, 24 de novembro. Depois de 1 hora, as quase 40 caminhonetes fizeram uma rápida parada na cidade de Sidrolândia, onde a expedição foi recebida por uma fanfarra estudantil. Depois seguimos para Porto Murtinho, 440 quilômetros de viagem. No começo da tarde, chegamos à cidade que faz fronteira com o Paraguai. Mais uma recepção em um restaurante.
O presidente do Sindicato das Empresas de Transportes de Carga e Logística fez uma análise do primeiro trecho da Rota Bioceânica. Apenas pequenos trechos estão com problemas facilmente corrigíveis e nós tenho certeza absoluta que poderá suportar o tráfego da nova Rota Bioceânica. O governo do estado está ciente dos problemas. O DENIT já está soltando uma licitação de mais de 150 milhões de reais para do Alto Caracol até Porto Murtinho, que é exatamente o trecho que nós vimos que é um trecho que está com maior ondulação, com buraco. Então o DENIT já está preparando uma licitação para recomposição, fazendo inclusive acostamento e em alguns pontos a terceira pista. A expedição é justamente para verificar como está o caminho da Rota Bioceânica, um corredor rodoviário que vai possibilitar a conexão do centro-oeste brasileiro com os portos chilenos. São por volta de 2.500 quilômetros de rodovia até o Oceano Pacífico. O corredor proporciona mais competitividade no escoamento da produção agrícola e industrial para o continente asiático, o principal consumidor dos produtos brasileiros. Em uma viagem para a China pelo Porto de Santos, são cerca de 50 dias de navio. Pelos portos do Chile, 38 dias, ou seja, 12 dias a menos, o que traz redução de até 30% nos custos de frete. E por onde a rota passa, muita expectativa de desenvolvimento. Trazendo aí novas possibilidades para a nossa cidade, novos investimentos, possibilidade de geração de novos empregos, projetando Campo Grande para a América do Sul. Nós acreditamos, Anelo, que Campo Grande será a capital da Rota Bioceânica. Porto Murtinho foi uma cidade esquecida há 110 anos e agora a Porto Murtinho é uma cidade que vai ajudar muito o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul e do Brasil inteiro. Amanhã, na segunda reportagem da série, vamos descobrir quais os impactos que a Rota Bioceânica vai ter na economia e na vida das pessoas. E depois do intervalo, você vai ver campanha Janeiro Branco alerta sobre os cuidados com a saúde mental. E ainda, ditador norte-coreano Kim Jong-un ordenou que seu país acelere os preparativos militares, pois uma guerra pode acontecer a qualquer momento. 2024 começou e, junto com ele, começa a campanha Janeiro Branco para a promoção da saúde mental. Para falar sobre essa ação, vamos mostrar uma história de superação que tem como pano de fundo a Corrida de São Silvestre, realizada todo dia 31 de dezembro aqui em São Paulo. Para os apaixonados por corrida, participar de uma São Silvestre no último dia do ano significa realização. Mas para a Flávia é mais do que isso. É uma prova que eu vou correr para agradecer mesmo, para agradecer, porque a energia da prova é incrível. Eu corro agradecendo, chorando mesmo de emoção, porque é uma alegria estar ali com tanta gente na mesma conexão, né? Que é a conexão com a vida, com o esporte, com a saúde. Saúde física e mental. Quem vê Flávia hoje não imagina que anos atrás ela foi vítima da depressão. Eu me desconectei do mundo, eu não saía de casa, eu não estava no meu ambiente familiar. Eu sou carioca, moro aqui há 20 anos. Há 19 anos, então eu não tinha amigos, então eu me escondia cada vez mais. Quando eu saía na rua, eu achava que eu estava sendo perseguida. Excesso de preocupações, medos irracionais, mudanças repentinas de humor. Esses são só alguns dos sintomas das doenças da mente, que com o tempo causam efeitos físicos como tensão muscular, inquietação constante, alterações de sono e também de apetite. Eu estava muito acima do peso, né? Eu estava 25 quilos a mais do que eu estou hoje.
E eu cheguei a procurar um médico para pedir ajuda, porque eu não estava, os meus exames estavam todos alterados, né? Eu tive diabetes, eu tinha os meus triglicérides altos, colesterol. Meus exames clínicos estavam alterados, mostrando que tinha algum problema. Na verdade, vários problemas, todos ligados à depressão. Não existe essa divisão entre eu estou bem fisicamente e estou mal psicologicamente. O ser humano é essa composição da saúde, do psiquismo e também do fisiológico. Infelizmente, existe um preconceito de que doença mental é fraqueza moral. Isso é um absurdo. A ideia, o sujeito está deprimido, não consegue sair para trabalhar, e os amigos e a família imagina, é preguiçoso. Não, não é preguiçoso. Está doente. E quem está doente precisa de tratamento. E é para lembrar dessa necessidade da busca precoce por ajuda que nasceu a campanha Janeiro Branco, realizada pela primeira vez no Brasil, neste ano de 2024. A importância de uma campanha dessa natureza é mobilizar e até instigar a opinião pública em relação a questões fundamentais para a qualidade de vida. É necessário que cada um de nós compreenda que levar em conta a realidade individual em termos de saúde é fundamental para estabelecer o equilíbrio social. Então, uma campanha tem sempre esse significado. Flávia buscou ajuda e mudou de vida. Além do tratamento com antidepressivos, a empresária encontrou apoio no esporte. E não pense que foi fácil. Eu falei, não, vou correr. Aí, quando eu comecei a correr, eu falava, nossa, pera, que tá faltando alguma coisa. E era fôlego. Eu não tinha fôlego para correr. E aí eu descobri que o processo era lento, mas que o caminho ia ser longo, ia ser difícil, eu ia cair muitas vezes, e como na vida, né? Exatamente como na vida, com desafios que muitas vezes parecem sem saída. Mas a Flávia está aí para provar que para tudo tem solução. Vamos, maratonista! Parabéns, Flávia! Bora! A atleta que hoje corre a São Silvestre sabe exatamente o significado da palavra superação, no esporte e na vida. O processo foi tão duro, foi tão intenso, e que eu poderia não estar aqui, mas o que me fez estar aqui para contar essa história, foi há 10 anos atrás que eu resolvi mudar, que eu tomei essa atitude para transformação. Então, o que eu falo aqui para vocês é: peçam ajuda. A ajuda vai te salvar. Um bombardeio ucraniano na cidade de Donetsk matou 4 pessoas nesta segunda-feira, enquanto os ataques aéreos russos em várias regiões ucranianas mataram pelo menos uma pessoa, segundo autoridades locais. 13 pessoas também ficaram feridas em intenso bombardeio pelas forças ucranianas no centro de Donetsk, escreveu Denis Pushkin, chefe nomeado pela Rússia da região, em uma rede social. Segundo o governador da região de Odessa, Oleg Kiper, pelo menos uma pessoa foi morta e 9 ficaram feridas em um ataque de drone russo no porto de Odessa, no sul da Ucrânia. Um vídeo nas redes sociais publicado pelo prefeito de Odessa mostra ele inspecionando um apartamento danificado com janelas quebradas. A agência Reuters não pôde verificar de forma independente os relatos russos e ucranianos. Ambas as partes negam visar civis na guerra, que começou com a invasão em larga escala da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022.
O ditador norte-coreano Kim Jong-un ameaçou novamente atacar a Coreia do Sul com um míssil nuclear e ordenou que seu país acelere os preparativos militares, pois uma guerra pode acontecer a qualquer momento. O discurso de Kim Jong-un aconteceu ao término da reunião de 5 dias do Comitê Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, encontro anual que define a direção estratégica do país. Durante essa reunião, o partido governante anunciou o lançamento de 3 novos satélites espiões neste ano, a fabricação de drones e o desenvolvimento das capacidades de guerra eletrônica. Em novembro, Pyongyang colocou em órbita um satélite militar espião, que lhe proporcionou imagens de posições militares, tanto americanas como de sul-coreanos. No ano passado, o país também realizou um número recorde de testes armamentistas, incluindo o lançamento de seu mais poderoso míssil balístico intercontinental. Durante a reunião, Kim acusou os Estados Unidos de apresentarem vários tipos de ameaça militar e ordenou que seu exército monitore de perto a situação de segurança na península e que responda sempre com uma atitude arrasadora. O ditador norte-coreano também deixou claro que uma guerra pode explodir a qualquer momento na península devido aos movimentos da Coreia do Sul, do Japão e dos Estados Unidos, que intensificaram sua cooperação em matéria de defesa no ano passado, diante das crescentes ameaças nucleares e de mísseis por parte de Pyongyang, e ativaram recentemente um sistema para compartilhar dados em tempo real dos lançamentos de mísseis norte-coreanos. No início de dezembro, um submarino americano de propulsão nuclear chegou ao porto sul-coreano de Busan e Washington enviou bombardeiros de longo alcance para executar manobras com Seul e Tóquio. Para a Coreia do Norte, o envio de armas estratégicas como os bombardeiros B-52 aos exercícios conjuntos na Península Coreana são ações intencionalmente provocadoras dos Estados Unidos para uma guerra nuclear. Kim Jong-un também disse que seu país deve responder rápido a uma possível crise nuclear e continuar acelerando os preparativos para pacificar o território inteiro da Coreia do Sul, mobilizando todos os meios físicos e forças, incluindo a nuclear em caso de emergência. Na reunião, Kim disse que não deve continuar buscando a reconciliação e a reunificação com a Coreia do Sul e destacou uma persistente e incontrolável situação de crise na península, que, segundo ele, foi desencadeada por Washington e Seul. As Coreias estão passando por um dos piores momentos diplomáticos em sua história. O agravamento aconteceu depois que a Coreia do Norte lançou um satélite espião que levou Seul a suspender parcialmente um acordo militar de 2018 destinado a reduzir as tensões na península. Israel prometeu que a guerra contra o Hamas na faixa de Gaza vai continuar neste ano de 2024, após uma véspera de Ano Novo marcada por agressões ao território palestino e lançamentos de foguetes em direção a Tel Aviv. Nesta segunda-feira, a Suprema Corte de Israel derrubou uma lei altamente contestada pelos israelenses que reverteu parte do poder do Tribunal Superior e gerou protestos em todo o país. A lei fazia parte de uma revisão judicial mais ampla proposta por Netanyahu e sua coligação de parceiros, que causou uma profunda divisão em Israel e preocupação sobre os princípios democráticos do país entre os aliados ocidentais. A nova legislação apresentada ao tribunal eliminou uma, mas não todas, as ferramentas de que o Supremo Tribunal dispõe para anular as decisões do governo e dos ministros e reiterou a capacidade do tribunal de anular decisões que considerasse racionais. 8 dos 15 juízes decidiram a favor da anulação da lei. Em resumo à sua decisão, o Supremo Tribunal disse que a maioria dos juízes decidiu anular a lei porque prejudicaria gravemente a democracia de Israel. Quase 3 meses após o início da guerra, o porta-voz do Exército de Israel
anunciou às tropas da noite deste domingo que alguns reservistas fariam uma pausa para se prepararem para combates prolongados. De acordo com o comunicado, o Exército deve planejar com antecedência para poder realizar grandes batalhas deste ano. Dessa forma, a guerra parece estar longe do fim e deve se estender pelo resto do ano. No estado de São Paulo, 398 detentos de saidinha temporária foram presos novamente e voltaram mais cedo para os presídios após serem flagrados descumprindo as regras do benefício. O número considerado alto é fruto de uma parceria entre a Secretaria de Estado de Segurança Pública de São Paulo, a Secretaria de Administração Penitenciária e a Justiça, que permite agora que os detentos flagrados sejam averiguados pela própria Polícia Militar e reconduzidos às cadeias, em caso de descumprimento das regras. A medida tem como objetivo fechar o cerco contra presos que aproveitam do benefício para voltar a praticar crimes. Anteriormente, os policiais só poderiam conduzir os presos se fossem flagrados cometendo novos delitos. E veja daqui a pouco, o novo salário mínimo de R$ 1.412 entrou em vigor nesta segunda-feira. E também, com a inteligência artificial cada vez mais presente na sociedade, criminosos também se beneficiam dessa tecnologia. O governo federal começou hoje a taxar veículos elétricos e híbridos importados, assim como painéis de geração de energia solar fabricados no exterior. O objetivo é dar mais competitividade às fábricas instaladas no país, que têm condições de produzir e atender de forma gradativa a demanda nacional. No caso, as alíquotas para veículos elétricos estavam zeradas desde 2015 e serão retomadas de forma gradual, começando agora em 10% e chegando em 35% em 2026. A inteligência artificial está cada vez mais perto da nossa realidade. Diariamente usamos essa tecnologia para facilitar a nossa vida e às vezes até sem perceber. Mas quem também está se beneficiando dessa facilidade são os criminosos. Por isso, a regulamentação da inteligência artificial é necessária e vem sendo discutida no Congresso Nacional. Essa que você vê na imagem, convidando os seguidores a participarem de uma pirâmide financeira, é a Gisele Mendes. A publicação fez com que 3 pessoas caíssem num golpe e perdessem até R$1.000. Mas o vídeo não foi gravado pela Gisele. Ele foi gerado por uma inteligência artificial. Os criminosos hackearam a conta da empreendedora que mora em Brasília e publicaram o vídeo falso. Quando ela tentou acessar a conta, a senha tinha sido alterada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Distrito Federal. Ele montou ali todo um vídeo com a minha imagem, com a minha voz e começou a divulgar nas minhas redes sociais. Ali, infelizmente, nas minhas redes sociais, 2 pessoas ainda chegaram a cair. Infelizmente, uma chegou a depositar um valor de R$1.000 e a outra pessoa um valor de R$300. Quero dizer para vocês o seguinte, fiquei muito abismada, porque, pessoal, se você parar para ver o vídeo, você fica de boca aberta, porque é uma coisa muito nítida. A forma com que eles trabalham, a forma com que eles fizeram esse vídeo, não vou mentir para você não, se fosse eu do outro lado, infelizmente eu também teria caído. Infelizmente, os golpes com o uso de inteligência artificial já fazem parte da nossa realidade e vão se tornar cada vez mais comuns. Tudo isso porque temos ferramentas muito novas, mas que avançam de maneira assustadora. Esses produtos são extremamente poderosos e estão ao alcance de qualquer pessoa. E não surpreendentemente, indivíduos mal intencionados encontram nesses produtos ferramentas perfeitas para sofisticar os seus esquemas fraudulentos, pois consegue-se utilizar da alta qualidade dos geradores de vídeos falsos para dar a credibilidade aos seus golpes, por exemplo. Os vídeos são altamente convincentes, onde o rosto e a voz de uma pessoa são replicados com precisão. Essa tecnologia, utilizada de maneira imprópria, será um grande desafio para a polícia e para o futuro da nossa justiça. E o desafio está posto às autoridades, pois a inteligência artificial aplicada é ferramenta para o desenvolvimento social e econômico em diversos segmentos.
No Poder Judiciário, tribunais já criaram projetos que auxiliam para a automação de processos judiciais e administrativos, além de rotinas de trabalho. Essa atividade foi regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça em 2020. Agora, em 2023, o Supremo Tribunal Federal recebeu protótipos de projetos que usam inteligência artificial para resumir processos judiciais, preservando informações essenciais. Outras ferramentas que já usam essa tecnologia já são utilizadas no Supremo há algum tempo, como a Vitória, que agrupa documentos com semelhança textual nos processos. Na contabilidade, essa tecnologia também ajuda a otimizar o trabalho e dar mais assertividade e segurança na tomada de decisões. A precisão dos registros contábeis é essencial e é aí que a inteligência artificial brilha. Ao eliminar a probabilidade de erros humanos, essa tecnologia garante que as informações financeiras sejam mais confiáveis. Dessa forma, as empresas podem tomar decisões baseadas em dados reais, precisos e atualizados. O mesmo ocorre no campo da saúde e estética. Na área da odontologia, a inteligência artificial, ela nos guia num preparo cirúrgico, onde nós conseguimos pré-visualizar os resultados dos pacientes e fazer um planejamento apurado de cirurgias ortognáticas, cirurgias de harmonização facial definitiva e até mesmo na harmonização facial minimamente invasiva com procedimentos injetáveis, onde nós conseguimos visualizar os resultados antes mesmo da execução das técnicas. Na área da medicina, a inteligência artificial pode ser aplicada amplamente e seu uso continua a se expandir para melhorar o diagnóstico, tratamento, pesquisa e gestão de dados na saúde. Na medicina diagnóstica, por exemplo, inteligência artificial é frequentemente usada para analisar imagens médicas, como radiografias, tomografias computadorizadas, ressonâncias magnéticas e ultrassonografias. Algoritmos de aprendizado profundo podem identificar padrões e anomalias em imagens, auxiliando na detecção precoce de condições médicas. E nas artes e cultura, a inteligência artificial possibilita produções inimagináveis há algumas décadas. Mais de 40 anos após a morte de John Lennon, líder dos Beatles, uma nova música da banda foi lançada. Com recursos de inteligência artificial, um áudio caseiro foi tratado e um videoclipe foi editado. Não se pode ignorar que a inteligência artificial é o futuro de muitos setores e ela já está disponível a todos nós em vários contextos. O direcionamento de conteúdos nas redes sociais e plataformas de streaming é feito com essa tecnologia. Além disso, ferramentas de reconhecimento facial, comandos de voz e a possibilidade de traçar a melhor rota com previsão de chegada são alguns exemplos de como essa tecnologia nos ajuda no dia a dia. Traçar rota para Congresso Nacional. Ativando o seu destino. Você chegou no seu destino. Aqui no Congresso Nacional, algumas propostas para a regulamentação da inteligência artificial já tramitam na Câmara e no Senado. Um dos projetos foi protocolado pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e elaborado com a ajuda de uma comissão de juristas especialistas no assunto. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados analisou o texto e afirmou que é necessário buscar convergência entre a proposta e a Lei Geral de Proteção de Dados, além de fomentar o desenvolvimento e a inovação dessa tecnologia no Brasil. Na mesma linha, a Academia Brasileira de Ciências publicou recentemente uma série de recomendações sobre o tema. Os cientistas apontam que o maior desafio na regulamentação da inteligência artificial é construir leis e regras que sejam justas, inclusivas, protejam o cidadão, mas não impeçam o desenvolvimento da inteligência artificial no Brasil. A regulação tem vindo a reboque da tecnologia. A tecnologia avança, depois pessoas advogadas saem correndo atrás para fazer, e políticos fazer a regulação. Isso, às vezes, cria problemas, porque já está tão avançado que você fazer uma regulação eficiente é mais difícil. O Brasil tem que querer uma IA do bem,
Um outro nome da IA do bem é a chamada inteligência artificial responsável, né? Ou seja, aquela inteligência artificial que ela leva em consideração aspectos éticos e valores humanos e que, do ponto de vista da tecnologia, vai nos obrigar a praticamente refazer todos os sistemas que não são construídos com base nessas premissas. Muito ainda precisa ser discutido e amadurecido sobre o tema, para evitar desvios éticos ou até mesmo crimes com essa tecnologia. Mas com ou sem legislação específica para a inteligência artificial, cabe a cada um de nós buscar métodos e ferramentas para se proteger daqueles que aproveitam da tecnologia para cometer crimes. Para não ser vítima desses golpes, a melhor dica é sempre desconfie. Se algo parece muito bom para ser verdade, provavelmente não é. Não confie cegamente em áudios e vídeos. Com a sofisticação das falsificações, é vital verificar a origem para confirmar a autenticidade, especialmente se houver questões financeiras, como transferências bancárias ou bitcoins, por exemplo. Eduque-se e informe os jovens. É crucial que as novas gerações estejam cientes dos riscos e saibam como navegar com segurança no mundo digital. Estabeleça senhas familiares. Crie uma palavra-chave entre os membros de sua família. Isso pode ser uma forma eficaz de confirmar a identidade de alguém em situações suspeitas ou de emergência. E se você é o tipo de pessoa, como eu falei, que posta tudo que vê, entendeu? Que posta tudo sobre a sua vida, começa a dar uma maneirada aí, porque infelizmente é justamente essas coisas que eles têm utilizado. Eu nem gravei nada, eu não fiz nada, eles ainda conseguiram fazer isso. Então, assim, eu fui uma das vítimas. E depois disso, meu comportamento tem sido outro diante das redes sociais. Fica aí a dica pra você, tá? Porque eles estão agindo pesado. O novo salário mínimo de R$ 1.412 entrou em vigor nesta segunda-feira. O valor que será pago a partir de fevereiro, referente à folha de janeiro, é quase 7% maior que o anterior de R$ 1.320 e corresponde à inflação pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor acumulado nos 12 meses terminados em novembro. Segundo o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, esse reajuste vai beneficiar 59 milhões e 300 mil trabalhadores. O DIEESE estima ainda que o governo vai arrecadar 37 bilhões e 700 milhões de reais a mais por causa do aumento do consumo atrelado ao salário mínimo maior. Os efeitos do fenômeno El Niño em algumas regiões do Brasil, como a falta de chuva e o calor intenso, afetaram a produção de grãos no Brasil. Os atrasos no plantio e até a necessidade de replantio em algumas áreas já apontam para uma colheita menor do que na safra passada. O Brasil deve produzir 312 milhões de toneladas e 300 mil quilos de grãos na safra 2023-2024, segundo estimativa da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O volume é 2,4% menor que a colheita passada. A explicação para essa queda está nas consequências do fenômeno El Niño, a falta de chuva e as altas temperaturas nos estados do Centro-Oeste e o excesso de água provocado por temporais na região sul do país. Esse o El Niño, né, que são ondas de calor localizadas, principalmente nessa nossa época, ela pode afetar principalmente a emergência dessa plântula, né, e até mesmo a sobrevivência no crescimento para se tornar uma planta adulta. Então, hoje nossas lavouras estão em fase vegetativa. Se pegar no país, nós estamos aí com uma porcentagem de 65% das lavouras ainda em estágio vegetativo e principalmente na nossa região interfere, né? Então, o nosso solo mais pesado, argiloso, e a tendência é prejudicar bastante o desenvolvimento dessas plantas. Além do clima, que vai ser determinante este ano no cultivo da soja que está em desenvolvimento, o atraso no plantio traz um outro problema em outro cultivo, o do milho segunda safra. Isso acontece porque os agricultores costumam plantar o milho na mesma área em que estava a soja logo após a colheita. É uma bola de neve, a gente fala na agricultura, né? Atrasou aqui, consequentemente você vai demorar para fazer a semeadura, não vai fazer o cultivo em época ideal. Muitos produtores vão evitar
até mesmo o plantio essa semeadora desse milho, né, para evitar perdas, como já houve, principalmente com cigarrinha. Nós estamos tendo esse grande problema que os produtores ainda está se acostumando a fazer o manejo dessa praga, né? Então, uma coisa afeta a outra. Para esse agricultor, outra preocupação é com o impacto dos efeitos climáticos no mercado. Por isso, buscou a venda antecipada de parte da soja que ainda está nas lavouras, como uma forma de garantir o valor investido nos custos da produção. O mercado internacional, principalmente, não se mexeu ainda precificando esse problema com o que está havendo no Brasil, né? Minha opinião é que isso vai mexer com o mercado, mas isso ainda não aconteceu. Acredito que vai vir a acontecer sim uma mexida de preço. Eu já travei alguma coisa assim, a gente tem que travar um pouco aí para garantir custo, mas eu estou esperando ainda mais o mercado para ver o que vai acontecer. Esse economista alerta que os produtores devem ter cautela na quantidade de grãos vendidos antecipadamente, já que a previsão até o momento é de que o comportamento do mercado seja semelhante ao da safra passada. Commodities é sempre uma situação assim de preço internacional muito instável, mas o cenário de hoje é de manutenção dos preços na casa da soja no preço histórico entre 23 e 25 dólares a saca e o milho na faixa dos 12 a 14 dólares a saca do milho. Se as chuvas continuarem regulares e com essa temperatura alta, para a soja é a situação ideal. A gente prevê uma colheita muito boa, mas preço vai depender muito também da safra americana. E a safra americana a gente precisa esperar aí a temporada dos tufões, a temporada dos acidentes climáticos para a gente ver como é que a safra americana vem. O Brasil lidera as exportações de soja, ao concentrar 42% do que é produzido no mundo. Nessa safra, deve chegar a colheita de quase 156 milhões de toneladas. Diante desse cenário, é necessária mais estrutura para o armazenamento dos grãos, que está abaixo do ideal em alguns estados. É o caso de Mato Grosso do Sul, onde muitos silos estão abarrotados com milho da safra anterior e que ainda não foi comercializado. Mato Grosso do Sul tem uma situação crítica de armazenamento, né? Com a melhoria dos últimos dias que a gente teve no preço do milho, a tendência natural é que até a safra da soja chegar, esse milho que ainda está estocado seja vendido e seja escoado. Caso contrário, nós vamos ter uma situação muito grave, porque não há espaço físico para armazenar tudo. E aí o produtor rural tem que improvisar com bag, com alternativas outras que não são ideal e que comprometem a qualidade do produto colhido. E começou a valer hoje a determinação do Conselho Monetário Nacional que impõe um limite aos juros que os bancos podem cobrar no rotativo do cartão de crédito, que não pode superar 100% do valor pago. Segundo dados do Banco Central, a média dos juros do rotativo cobrados costuma superar o nível de 400% ao ano. A modalidade é oferecida a quem não pagou por completo a fatura. Na prática, se um consumidor deixar de pagar, por exemplo, R$ 100 da fatura do cartão de crédito de janeiro, em fevereiro, ele terá que arcar com um total de, no máximo, R$ 105,95. E veja a seguir, com mais dias úteis em comparação com 2023, perdas do comércio com feriados neste ano deverá passar dos 27 bilhões de reais. E ainda, com apenas 7 anos de idade, morador do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, sonha em construir robôs agrícolas após curso de programação de Harvard. E para encerrarmos esse primeiro dia do ano, você vai acompanhar agora a história do Alvinho, um morador do Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, que com apenas 7 anos de idade fez seu primeiro jogo em um curso online da Universidade Norte-Americana de Harvard e sonha agora em construir robôs agrícolas. Quem já se imaginou aprender a ler aos 4 anos de idade ou outro idioma aos 5? Isso parece até história de filme, mas é real. O pequeno Adriano Álvaro, mais conhecido como Alvinho, conquistou estas 2 características e dezenas de certificados de cursos em diversas áreas em sua longa trajetória. Quer dizer,
curta trajetória de 7 anos de idade. Desde bebê, ele já era uma criança muito esperta. Algumas pessoas sinalizavam que o desenvolvimento dele estava precoce, mas até então, né, toda mãe acha o seu filho, né, mais inteligente de todos. Mas foi no período de pandemia que eu pude observar melhor, né, estar mais presente com ele ali no dia a dia, por conta de anteriormente trabalhar fora, né, e tal. Aí fui perceber principalmente quando ele pediu que eu instalasse o Grafogame para ele e coisa assim, de 2 semanas depois ele já estava lendo. Eu aprendi a ler. Primeiro eram as letras, depois as sílabas, depois palavras. Mas ele não parou por aí. Alvinho quis aprender outro idioma e escolheu o inglês para se aventurar. Sim, já começou a pronunciar palavras em outros idiomas, né, principalmente inglês e espanhol. Aí, assim, a gente foi observando que ele tinha muito interesse e muita vontade mesmo de aprender. A minha sobrinha instalou, assim, por acaso, no celular dela, um aplicativo de xadrez e ele viu aquilo e queria saber o que era. E, assim, primos em plena pandemia, disputando quem jogava, quem não jogava. Aí ele ficou meio chateado que ela não queria emprestar o telefone para ele e pediu para eu procurar aulas de xadrez para ele jogar xadrez de verdade, que seria, né, com as peças ali, né, o jogo físico, não só o jogo virtual. Aí eu fui procurar e descobri que era muito difícil conseguir aulas acessíveis, porque tinham cursos, aulas muito caras, né? Com muita pesquisa, nós encontramos o projeto XP, né, que oferece aulas de xadrez, e conseguimos que ele fosse um aluno bolsista desse projeto. E foi lá que ele se desenvolveu, foi lá que, assim, ele começou a participar dos campeonatos. O que você achou mais divertido fazer na aula de xadrez? Jogar xadrez e aprender os movimentos das peças. Nós moramos na Maré e o curso fica em Oaíba, Cosmos, depois de Campo Grande. Era, em média, umas 3 horas de viagem. Ao perceber que o filho tinha facilidades para aprender novos assuntos e assimilar conhecimentos com rapidez, Priscila busca uma avaliação profissional. A avaliação de altas habilidades deveria ser realizada pela escola também, né, desde a educação infantil, no período que ele estava na creche, mas não foi. Então, nós realizamos uma vaquinha na internet e arrecadamos o valor para poder pagar esse valor em um consultório particular. Então, uma especialista realizou a avaliação dele de altas habilidades e constatou. Após o laudo, ela precisou de apoio da escola, mas não foi isso que recebeu. Então relata o que eles disseram. Não seria importante para ele estudar certas coisas, como inglês, por exemplo, não seria útil. Assim, o que ofereceram foi uma oficina de informática, mas que era assim, só desenho mesmo, ali num programa semelhante ao Paint. Agente de apoio à educação especial, que é um profissional que cuida de crianças com deficiências, não é específico para altas habilidades. Ofereceram folhinhas de deveres de português e matemática a mais, né, quando ele estava na educação infantil ainda. E, por fim, ofereceram uma transferência para um JET, que seria o Ginásio Experimental Tecnológico, só que o JET não é especificamente um atendimento de suplementação. Com o resultado de altas habilidades e tendo um documento de aceleração do ensino, Alvinho não consegue o apoio necessário. Esse documento foi apresentado no início do ano passado, né, solicitando aceleração, mas a rede não se preparou para oferecer essa aceleração, porque a aceleração não se baseia somente em retirar o aluno de uma classe e colocar na turma de crianças maiores. Só isso não é o suficiente para que ocorra a aceleração, né? É preciso de uma estrutura, né, oferecer um suporte para que esse aluno venha se adaptar, né, à nova turma. E isso a escola não se preparou para isso. Mesmo depois do teste de altas habilidades realizado e a esperança de que conseguiria uma estrutura ideal para favorecer a aprendizagem do pequeno Álvaro, Priscila, a mãe dele, não recebeu nem a orientação, nem o apoio tão esperado. Inclusive, em uma dessas minhas reivindicações, a secretaria chegou a perguntar se ele era meu filho ou da prefeitura, né, porque ela achava que o normal era eu pagar todos os atendimentos de suplementação por fora da escola, que não seria uma obrigação da escola oferecer esses atendimentos para ele. Qual é a parte que cabe à família, ao Estado e à sociedade, né? Porque o atendimento de suplementação é o mais caro. A escola oferecer só a alfabetização é muito pouco, porque a alfabetização
a família pode recorrer a uma explicadora, que é muito mais barato. Agora, os atendimentos de suplementação é a parte mais cara do atendimento escolar. Essa é a parte que cabe à família, né? Por não ter o atendimento adequado na escola, a escola não oferecer, né, o atendimento de suplementação, nós começamos a agir por conta própria e buscar outras alternativas, aulas gratuitas, né, cursos gratuitos, para poder proporcionar para ele o acesso. Então, foi nessas pesquisas que algumas universidades, a nave do conhecimento do Engenhão, Projeto XP e, por fim, encontramos o curso de Harvard. Ele se interessou pelo curso de Scratch, que ele já tinha contato antes, desde pequenininho que ele usava o aplicativo Scratch Junior, e o personagem também que ele desenvolveu já era o personagem do livro dele, que ele lançou quando tinha 5 anos, que é o Super Alvinho, que é um apelido dele desde que ele tinha 3 aninhos, que ele sempre gostou muito de heróis. Então a família deu esse apelido para ele, que ele transformou num personagem do livro. Aí depois do personagem do livro, ele começou a usar esse personagem em jogos e, por fim, na animação, né, com o jogo que ele criou para o projeto final de Harvard. Durante o curso, uma das tarefas era criar um jogo. E esse desafio, Alvinho tirou de letra. Enquanto isso, o menino continua frequentando as aulas e pede por mais atividades. Era a mesma coisa todo dia. Como assim mesma coisa todo dia? O que você via todo dia? Que só ensinava tipo assim, o A, E, O, ficava um ano no A, um ano no E. Reclamava um pouco. Eu falava assim, eu já aprendi isso, não tem outra coisa para me ensinar. Aí ela falava assim, não, é que os outros coleguinhas não aprendiam, mas se voltar até hoje, eles ainda estão lá aprendendo. O pequeno Álvaro é cheio de sonhos. Um deles é a construção de um robô para acabar com a fome no Brasil. Ele planta, colhe, faz comida e depois entrega comida para a pessoa que está passando fome. E também de estudar em outro país. Eu estava pensando em estudar lá na Europa. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia neste primeiro dia do ano. Um ótimo fim de noite, início de semana para você e te espero amanhã. Tchau.